O diabo ele pode se materializar no corpo de um animal ou de uma pessoa. E eu quero te provar isso na palavra de Deus. A ação do diabo é real. Muitas pessoas pensam que isso é coisa do passado, que a Bíblia hoje não fala mais sobre o diabo. Quantas igrejas hoje não querem mais pregar sobre batalha espiritual, sobre o que ocorre na vida daqueles que entregam seus caminhos a Jesus, e também não querem falar sobre a ação do diabo, que pode se levantar contra a vida das pessoas. Mas eu quero te mostrar na palavra de Deus que não mudou, continua a mesma coisa, a guerra continua sendo travada e o diabo ele continua sendo astuto, porque ele tem uma única função: matar, roubar e destruir, e ele é o pai da mentira. Olha o que está escrito em 1 Pedro 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Percebe-se que a palavra não falou o diabo, vosso amigo. Não, o diabo, vosso adversário. É ele que nós devemos lutar, porque ele é o adversário de nossas almas. O diabo ele não está para a brincadeira, e nós também não podemos estar para a brincadeira. E hoje ele continua agindo como agia antigamente. Ele age através da manifestação do seu poder em um animal ou em uma pessoa. E quando ele manifesta uma pessoa, ele pode atacar a sua mente ou o seu corpo. Isso que eu estou dizendo, eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus. Como é que o diabo ele age? Está escrito em Marcos, capítulo 5, versículo 11, que diz assim: e andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus lhes permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Ele estava dentro de um homem gadareno, que tinha sua mente perturbada, que vivia nos cemitérios arrastando corrente, que vivia pegando pedras e se automutilando. Um homem que toda a sociedade daquela região tinha medo e pavor dele, porque nem correntes, nem grilhões conseguiam segurar aquele homem. Tão possesso que ele era na sua mente. Quando Jesus chegou naquela cidade, os demônios que estavam naquele homem começaram a dizer, a gritar: Jesus, filho de Davi, o que você está fazendo aqui? Por que me perturba? E começou a questionar Jesus, por que Jesus estava ali. Porque eles sabiam que Jesus diria apenas uma palavra e aquela legião de demônios teria que sair do corpo, da mente daquele homem. E o que os demônios pediram? Deixa eu ir para a manada de porcos. Assim você entende que os demônios, eles podem se materializar em animais. Isso é um fato que ocorre. Quantos animais que nós percebemos nos dias de hoje que têm comportamentos atípicos? Isso pode ser uma influência demoníaca. Mais do que isso, eu quero também que você entenda a ação que o diabo tem na mente das pessoas. A primeira grande mentira que o diabo conta é falar que ele não existe. E quantas pessoas falam que é apenas uma história para colocar medo, é apenas uma história que ficou no passado, é algo irrelevante nos dias atuais, é algo que não devemos nos preocupar. Isso é uma grande mentira que o diabo implanta nas nossas mentes nos dias de hoje. Hoje nós achamos que Deus é apenas amor e que a guerra já foi vencida e mais nada precisamos fazer. Porque hoje tudo é aceito, tudo pode. É exatamente isso que o diabo quer que você pense, para que você não venha lutar contra o inimigo de nossas almas nas regiões celestiais. Ele não está para brincadeira. E quantas pessoas ele tem influenciado na sua mente. Olha o que ele fez em Mateus, capítulo 17, versículo 14. A palavra de Deus diz assim:
E quando chegaram à multidão, aproximou-lhes um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxeram-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Jesus mandou trazer esse jovem endemoniado e lunático. E ele deu uma ordem para o espírito imundo largar a mente daquele jovem. E aquele jovem foi curado. O diabo ele age diretamente na mente das pessoas. Ele se materializa para a mente das pessoas e traz uma doença na mente das pessoas. Agora, uma coisa muito importante eu quero deixar aqui bem claro. Nem toda ação psicológica é do diabo. Existem ações que o diabo influencia diretamente na vida das pessoas. Mas existem doenças psicológicas, psiquiátricas, que são causadas pelo nosso dia a dia, pelo estresse, pela ansiedade. E são doenças ao qual existem profissionais capacitados para tratar. Então, com muito respeito, nem todas as doenças da mente são influências do diabo. Muito cuidado ao julgar uma pessoa quando ela apresenta algum problema psiquiátrico ou psicológico. Da mesma forma, acontecem doenças no nosso corpo. E nem todas as doenças que tem no nosso corpo são influência do diabo. Tem doenças que são geradas por uma má alimentação ou por uma consequência do desgaste natural do nosso corpo. E isso não tem nada a ver com o diabo. Mas existem doenças no nosso físico que são, sim, influenciadas pelo diabo, materializadas no nosso corpo. E eu quero te provar isso na palavra de Deus. Olha o que diz em Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou, que o cego e mudo falava e via. Olha a ação do poder de Deus. Veio um homem cego e mudo, mas aquela cegueira e a falta do falar daquele homem não era algo patológico, mas era algo espiritual. Quando Jesus impôs as mãos sobre aquele homem e ele determinou que o espírito imundo saísse, aquele homem falou e viu. Aquele homem foi curado. Então o diabo ele pode sim fazer uma interferência direta no seu físico. E como nós podemos descobrir se o que estamos passando é uma doença física ou é uma doença espiritual? Para isso, nós devemos buscar o discernimento na palavra de Deus. Como anda a sua vida? Como anda as suas decisões? Porque o diabo, ele anda ao nosso derredor, buscando uma brecha para poder entrar. E se nós damos essa legalidade, ele entra em nossas vidas. E como nós damos essa legalidade? Pela nossa atitude, pelo nosso falar. A nossa palavra, ela tem poder. Então, quando abrimos a boca e falamos, o diabo ele pega essa legalidade e ele entra em nossas vidas. Então, devemos estar o tempo todo vigilantes e sóbrios, como diz na palavra de Deus, porque o inimigo de nossas almas, ele não dorme. Não tenha medo do diabo. O diabo tem poder, mas lembre-se, o nosso Deus, Jesus, ele tem todo o poder. Ele é dono de tudo e tudo está no controle de suas mãos. Quem poderá ir contra o nosso Deus? O nosso Deus, ele apenas dá uma ordem e tudo se cumpre. Não temas. Se você é uma pessoa que está alicerçada na palavra de Deus e fazendo a vontade que é perfeita e agradável de Deus, não há o que temer. Não se esqueça, curta, compartilhe e abençoe outras vidas. E nós temos a convicção e a certeza da nossa vitória, porque nós estamos firmados na rocha firme que é Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.